Oiê, oi gente, E bom aí, dia. E aí, B? e Tudo aí, bem? querido? Que bom te ver. Bom, para quem não sabe, para quem tá aqui comigo pela primeira vez, eu sou o Gustavo. Eu sou fundador e diretor do Instituto Periactus. E o Bernardo Bibancos é uma pessoa que eu conheço faz muito tempo. A gente cresceu junto praticamente nas temporadas que a gente passava junto no verão. E agora é uma honra poder se reencontrar aqui nesse contexto. Mas eu queria que você falasse um pouco dele também, um pouco. Eu não queria falar tudo. Não, é uma honra para mim também, Gus. Você sabe, eu te falei, faço questão de ressaltar, assim, a gente sente falta desses espaços como o Instituto Periactus, né? A gente que gosta de estudar, que tem esse prazer de fazer a manutenção dos conhecimentos. E quando eu soube o que você estava fazendo, eu fiquei muito feliz, porque é isso. Nessa nossa jornada tem um gap aí de tempo em que eu fico sem te ver e de repente eu descubro que eu e você estamos Tipo, trilhando 10 caminhos anos, né? muito parecidos, né? Foi acho que 10 anos que a gente ficou, né, sem se Sem falar. saber nada um do Se outro, e de falar, repente né? Foi você faculdade, falando foi tudo. de teatro, enfim. É, Estou muito feliz de estar aqui. também. Não, conta um pouco, então, agora, você, né, que, porra, você Uhum. começou desde o começo, acho que desde pequenininho, fazendo teatro, né? Conta um pouco da sua trajetória ilustre. Então, Gu, eu começo, na verdade, de forma completamente casual, né? Eu entrei no teatro muito pequeno, ali com 8 anos. Eu fiz a Casa do Teatro, que é um curso informal para crianças. E eu fiquei lá dos 8 aos 16 anos, quando eu entrei no técnico em atuação. Do técnico, eu já entrei direto para o bacharelado em artes cênicas, com esse enfoque, que era atuação. E quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer um curso de roteiro na Roteiraria, que é também uma super escola aqui de São Paulo. Na verdade, eles são cariocas, mas eles têm uma base aqui em São Paulo. Agora tem até online também, eu tô fazendo. Pois é, eu acho que tá fazendo. É maravilhoso. O É curso de formação demais. de Fica a roteiristas dica aí. não, É fica mais super. para cinema, né? Para audiovisual, mas, gente, tem de tudo lá também. E o embasamento teórico que eles dão, a teoria, Muito. eles não dissociam, né? Obviamente, eles fazem uma perspectiva histórica também da dramaturgia. Então, para falar de roteiro, você vai ter que aprender. Tanto que, enfim, eu começo essa jornada com relação à tragédia por conta deles, né? E aí eu fiquei apaixonado pelo tema, terminei o curso de formação de roteiristas e fui para a Argentina para fazer meu mestrado em dramaturgia. E esse curso, né, que é meio como a gente volta a se aproximar, que é o meu curso sobre tragédia, ele surge na pandemia, em função dos temas que eu vim estudando no mestrado. Eu estava em casa, trancado com a minha ex-namorada, e eu passava o dia inteiro, coitado, falando para ela sobre os temas que eu estava estudando. E ela começou a se interessar e falou, cara, se você organizar isso que você está me falando, dá um curso. E aí começou. É meio essa a trajetória, Gu. Nossa, interessante, né? Que, tipo, os cursos normalmente surgem do nada, né? Os meus também, sempre que eu fui planejando, eu tava sempre mostrando para amigos coisas, vídeos e. É porque Tipo, a gente fica assoberbado por esses temas, né? A gente precisa compartilhar. falar para alguém. Você não precisa falar, você vai tirando conclusões novas. E, cara, eu aprendi também muito isso na Argentina, assim. O Maurício Cartum, que hoje é talvez o grande professor da América Latina, né, em termos de dramaturgia, que formou toda a geração dos dramaturgos argentinos, ele começa como dramaturgo de ofício e ele vira professor na tentativa de esquematizar, ou seja, de entender como é que ele podia fazer aquilo, de produzir um sistema para aquilo que ele fazia de forma intuitiva. E nesse lugar, trocar é muito rico, cara, porque a necessidade de explicar para alguém faz com que você sintetize aquele conteúdo, né? Principalmente no teatro, né? Não é. Histórias. Não dá. Mas Você aqui precisa.
Não, conta, agora eu tô interessado no seu tempo na Argentina, porque eu sei que o Samuel Beckett, o Harold Pinter, o Beckett principalmente, ele escrevia em francês porque ele falava que escrever em inglês não dava a mesma inspiração para ele. E eu queria saber com você, quando você estava lá, assim, como era com a linguagem para você, o espanhol com o português? Eu paguei uns bicos horrorosos, assim, de tipo escrever um texto inteiro de dramaturgia e ninguém entender e, enfim, tem essa coisa de você trocar o texto com os colegas e eu não ter devolutiva porque ninguém entendeu o que eu escrevi. Mas é muito interessante, assim, porque o espanhol argentino, ele tem uma característica sonora muito peculiar. Então tem certas piadas, certos timings que só vão funcionar no espanhol portenho. Eu tenho que entregar uma dramaturgia para o mestrado, que eu terminei recentemente. E, enfim, eu queria trazê-la para o meu grupo e fui fazer a tradução. É outro texto. É. Porque existem coisas que são traduzíveis, obviamente o espanhol está muito próximo, mas existem coisas de jogo mesmo, de timing que você percebe em dramaturgia que não funcionam. Total, até a rima da linguagem, né, nem a rima, eu falo rima, que eu não falo rima de palavras, mas parece que a rima de falas, né, tipo... Sim, a dialética, né, a troca, uma coisa com a outra, você fala, cara, isso não faz sentido nenhum em português. Exato. É muito louco, Isso porque eu já traduzi outros textos do espanhol, e principalmente do espanhol da Argentina. Eu dirigi um texto da minha orientadora de mestrado aqui no Brasil. E o Pundonores, né? Exatamente. Você que traduziu? Eu que traduzi. E dirigiu também, né, gente? Pra quem que não sabe. Conta um pouco. Não, foi meio isso. Eu assisti ela fazendo. Você assistiu ela fazendo? Eu assisti ela fazendo. Ela escreveu e fez, e quem dirigia era o Rafael Spraguelburg, que é um dos grandes expoentes da dramaturgia latino-americana também. Sim. Eu assisti ela fazendo e fiquei maluco com o texto. Traduzi, falei para ela, traduzi, quero produzir. Ela falou, não. Eu achei que ela falou, não. Falei, como não? Ela falou, porque eu ainda estou fazendo, não quero que você faça. E quem é você na fila do pão? Não te conheço. E aí, quando ela viu a minha face jovem, ela também não ficou muito confiante. Mas aí eu fui namorando essa ideia, aí eu trouxe a Lu Grimaldi, que tem um currículo, montei uma equipe ao meu redor que, enfim, deu uma segurança para ela. Depois de 3 anos, ela me autorizou. Foi uma luta aí, então. Não, foi uma luta. Mas é porque é isso, eu entendo. Ela é a dramaturga e ela tá fazendo como atriz. E tá tocando o mundo inteiro. Entendi. Então ela tinha esse preciosismo, saca? Total. Não, muito interessante. E falando em direção, que você dirigiu o texto, como você vê essa relação da direção com a dramaturgia? Gu, eu sou um dramaturgo que dirige, né? Eu tenho a minha formação de ator, que obviamente eu aplico na direção. Eu penso por essas duas perspectivas, né? Existem diretores que são diretores de cena. E muito... Ontem eu estava lendo o Lehmann, né? Falando do pós-dramático, dessa dissociação e da direção crescendo em cima do texto. Eu venho de uma outra escola, eu venho de uma escola de ator e de uma escola de texto. Então, o meu trabalho é muito calcado em cima do texto. Eu faço muito trabalho de mesa, eu opero muito em cima daquela estrutura e me cerco de pessoas que tenham um olhar mais voltado para a encenação. Porque é isso também, né? Dirigir é mais operar uma grande banda do que ser esse cara que determina todas as coisas. Total. As pessoas têm uma percepção muito errônea do que é dirigir, né? Eu falo, quando eu começo meus ensaios aqui, eu falo assim, eu tô aqui para dirigir, mas eu tô aqui para facilitar, em primeiro lugar. Eu sou o facilitator, que a gente chama aqui, né? Eu tô facilitando o caminho de todo mundo pra gente chegar numa mesma direção. Que esteja tudo coeso, mas não quer dizer que eu preciso falar exatamente que você precisa pisar aqui e ir para lá.
É muito lindo a tua professora, a Annie Bogart, que fala no Preparação do Diretor. É lindo. Adoro esse livro. Aqui. Ah. Eu tava lendo ontem de novo, eu tava conversando com ela. Para quem não sabe, a Anne Bogart, uma grande professora de teatro, ela coordena o mestrado da Columbia. E uma das grandes diretoras, né, do teatro norte-americano, teatro experimental e o teatro imersivo também. Essa ideia do teatro site-specific. E tenho o prazer dela ser uma das minhas mentoras. E eu tava conversando com ela ontem. Não, que dia? Ela mandou um e-mail que eu tava aplicando para um trabalho, ela tá me ajudando. E ela me falou assim: Gustavo, pare com essa urgência, não quero saber. Leia meu livro de novo e pegue o capítulo de erotismo. Não, de eroticismo. E veja o que eu falo sobre ressonância. E o que ela fala? Ela fala que os atores têm que deixar os momentos ressonar. Tipo, até os diretores e os atores também têm que ter essa sensibilidade de deixar um momento ter essa ressonância, como não estou tentando achar a palavra traduzida. Eu estou pensando aqui não no sentido da ressonância, mas no sentido de condensação. Você coloca uma... Exatamente. Tipo, acho que é o Yoshi Oida que usa essa imagem, que é uma pérola afundando no shampoo. Exato. Imagina o líquido grosso do shampoo e a pérola afundando, assim, né? Tipo, e tem muito disso no comedic timing, no timing cômico. Se você for pensar essa ressonância, esse tempo de deixar para as pessoas reagirem e para o ator reagir também. Claro. Porque não é só ação que você dá, você tem que dar reação também à sua própria ação. Claro. Então... E tem uma outra coisa que ela fala que eu acho genial, que é da violência necessária, que eu acho que esse é o grande lance do diretor, né? E o Cartoon corrobora dessa tese, que a criatividade, a gente tem essa ideia de que quanto mais liberdade, mais criativos a gente vai ser. E você vai entendendo que, na verdade, a grande brincadeira é esgotar num pequeno espaço, é restringir o paradigma, é dizer, vamos ver até onde a gente consegue ir dentro dessas 4 linhas, né? E o grande lance do diretor, que é o que ela fala, da violência necessária, é delimitar quais são essas 4 linhas, né? Sim. Falar qual é o nosso campo de trabalho. A gente começou o Pundonórgo, é muito interessante, porque a gente foi ampliando. Eu coloquei aluno num primeiro momento, é um monólogo, em cima de um palco que não devia ter... Era 1 por 1, ou 2 por 2 no máximo. Era como se fosse um queijo, assim. Sabe o Les Éphémères, da Ariane Minuschini? Era aquilo. A gente trabalhou durante, sei lá, pelo menos 2 ou 3 semanas só em cima daquele negócio. Esgotando as possibilidades do que podia acontecer ali. Depois você pode ampliar, é claro, ampliar o paradigma, mas é muito legal esse lugar que a Anne sugere de você, recorta e depois amplia. Total. Isso me lembrou também, eu tava agora tava dirigindo uma cena de musical do... Não sei se você conhece o Sondheim, ele é um... claro. Mas é um musical que chama Sunday in the Park with George. Daí eu tava dirigindo 2 atores uma música que chama Move On, por um concerto. E tem essa palavra no final que eles ficam repetindo. E é para aquela coisa, a intenção do Sondheim, eu vi em entrevistas que ele pegou da Gertrude Stein, que falava que repetição era silêncio e tal, mas eu falei assim, gente, como eu vou fazer essa cena? A cena é inteira de uma mulher que ele pintou voltando, que o tio dele pintou, que o bisavô dele pintou, não vou entrar agora na história, tá voltando do passado porque ele tá meio que, como fala? Me ajuda com o português B, quando você fica, tipo, travado no trabalho. Quando você fica travado. Pode ser writer's block, tipo, writer's block, sei lá. Pode ser, quando você fica travado. Ele um pintor não tava conseguindo, não sabia onde ir, o que fazer com a vida, e ela volta do passado para conversar com ele.
e a música chama Move On, né? Vai pra frente. E aí eu falei assim, não, que tal vocês não irem pra nada pra frente, literalmente. Então eu pus eles, tipo, grudados no ponto, e eles não podiam mover. Isso foi por 4 ensaios, eles queriam me matar. Mas aí, quando eu deixei eles se moverem, pareceu que foi um orgasmo mesmo. Claro, o passo vira outra coisa. Exatamente. Caralho, que incrível. Que incrível, Gu. Você sabe que tem... Você me lembrou, eu tô lendo eu comecei a ler um livro que se chama História Natural da Curiosidade. Nossa, já vou anotar aqui. É muito massa, muito massa. E ele conta uma história justamente da Gertrude Stein. Por isso que eu perdi, eu lembrei dessa história no meio. Que quando no leito de morte, a Gertrude Stein estava tendo uma epifania, e aí estava todo mundo reunido, ela falou, qual é a resposta? E todo mundo ficou quieto, assim. Ela começou a dar risada, ela falou, desculpa, qual é a pergunta? E eu acho que, às vezes, nesse sentido de decantar, como diretores, a gente quer dar uma resposta imediata, né? Vamos resolver, não, isso tem que ser assim. Sim, E não. o terreno dessa coisa que vai acontecer é o grande lance, assim. A Ariane Minuschini fala isso também, que ela fala que ela muitas vezes não faz ideia do que vai acontecer na cena. Não, e você pega o Teatro do Soleil, né, e que, tipo... Pô, eu não sei se eu acho que eu escutei certo, né? É isso. Ah, tá. Não. Não, é que você não reagiu. Eu falei, escutei. Não, tá certo. Eu amo o Teatro do Soleil, gente que também. não conhece, procurem, tem muita produção deles que... Eles foram pro Sesc, né, uma vez, eu acho. Foram. Justamente com o Les Ephémères que a gente falou. É verdade. Putz, também tem todos os livros que ela publicou. Tentei recomeçar a aprender francês por causa dela. Eu também. Não acredito, jura? Juro por Deus. Nossa. Juro por Deus. E coisa interessante, a Anne diz quase toda aula, não quase toda aula, mas disse numa aula que a Ariadne, eu pensando nos mitos gregos, que o Teatro do Soleil foi o que inspirou ela, foi a geração que inspirou a arte dela também. Ela fala que é a mãe dela. Caralho. Entre aspas. Não, e é essa coisa da geração, né? Ela tá uma geração acima da Anne, e assim como o Schechner, né? O Richard Schechner, para quem não conhece também, que era um grande diretor. Hoje ele não dirige mais, ele é mais professor, mais teórico. Um dos teóricos mais importantes. Ele que criou o primeiro departamento de estudos de performance no mundo. Antropologia da performance. Exato, tudo. Tem muitos livros dele publicados em português, né? Da teatro. Eu não sei, viu, Gu, mas... Eu sei que, pelo menos, eu vi que o do Teatro e Antropologia tem, do Richard Schechner. Depois a gente pode passar, eu ponho nos comentários daqui da live, que fica gravada, ou na descrição, mas acho que tem a Antropologia, Teatro e Antropologia, e eu acho que tem teorias de performance também, ou introdução às teorias de performance. Porque ele foi realmente o primeiro que expôs isso. O estudo de performance, e performance não performance arte, né? Performance arte é outra coisa, né? A arte da performance a gente tá falando de outra coisa. Então, mas ele, se eu for pegar a cena experimental dos anos 60 e o teatro, o Environmental Theater, né? O teatro do ambiente que ele fazia. Tem até aqui, acho que eu li aquele livro ali, ó. O Dionysus in 69. Ele fez o Dionísio em 69, chamava a peça. E acho que as pessoas consideram ou associam nudez com o teatro experimental por causa dessa performance. Mas também acho que tem alguma coisa sobre o teatro ambiental dele. Não é teatro por causa de meio ambiente, é por causa que o teatro era o ambiente. Você fazia o ambiente. O Gu, já entrando um pouco no tema, né, do curso, que é sobre tragédia, eu acho interessante você ter falado é Dionísio 65? Em 69. 69. Dionísio 69. E tem realmente por causa disso. Eles convidavam a plateia a interagir em vários sentidos. Eu vou tentar manter
pro YouTube não descategorizar a gente. Mas acho que as pessoas podem procurar o que acontecia durante as performances. Mas é interessante que é isso, assim, a operação do teatro pós-dramático, né, para tentar, de alguma forma, retomar essa dinâmica mítica, ela não passa mais pelo texto. E tem muitos teóricos que dizem isso, assim, que é muito difícil produzir o efeito da tragédia num mundo depois do catolicismo. Tem gente que diz que é impossível, né? Uhum. Eu sou da teoria de que a gente já está num outro mundo quase onde que é depois do Nietzsche, né? Deus morto. Uhum. Então, que talvez que é um momento da gente pensar se não cabe voltar a fazer tragédia. E o que é eu fico pensando também, né? As pessoas, o conceito de tragédia, ou o que a gente considera tragédia hoje em dia, né? Tá mudando muito e muda a cada hora. Acho que da pandemia mudou muito a nossa percepção dramatúrgica. Eu achei que não ia chegar no ambiente dramatúrgico, mas eu trabalho muito como você falou que você fala que você é um dramaturgo que dirige, eu sou um diretor que dramaturga. Dramaturga, nem sei se isso é um verbo. Não. Não é um verbo. Mas foda-se. Ai. A gente bipa. Nem sei se pode falar palavrão ou não, mas tudo bem. O que eu tava falando? Minha cabeça tava falando sobre as mudanças da tragédia, como a pandemia alterou a forma de fazer. Não, exato. É porque aqui nos Estados Unidos a gente tem quando a gente fala dramaturgo ou dramaturg, é quem é meio que a pessoa que tá lá na produção para contextualizar todo mundo. É diferente do playwright. Exatamente. São duas coisas diferentes. Que no Brasil eu já escutei de muita gente falando que às vezes é um ensaísta, que às vezes é um preparador de elenco. Na Argentina tem o dramaturgista, mas que é um teórico. Mas é exatamente isso que é aqui, que é normalmente um historiador, Claro. E lá é alguém que produz um dossiê também, que eu acho muito interessante. E que pega o roteiro, por exemplo, se for do Oscar, uma era vitoriana, por exemplo, eu acabei de fazer isso, a importância de ser Ernesto no Brasil, The Importance of Being Earnest. Bom, não sei como se traduz no português. A gente pega o roteiro e faz o que a gente chama de annotated script, né? Que é o roteiro anotado. Então, sei lá, tem algumas menções, e aí eu pego a página, você vai lá, eu destrincho e falo assim, isso é que acontece porque naquela época era tananã, assim. Essa palavra significa isso. Então, e, por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que quando eu estava trabalhando em outra produção do Wild, que é engraçado, a gente estava, o próprio cenógrafo estava tendo essa coisa de que o diretor queria as cortinas abertas, as janelas abertas, e o diretor falou assim, não, é assim, eu li que todas os livros da época tinham as janelas abertas, no final da era vitoriana, né, no final do século XIX. E aí o diretor falou assim, pesquisa isso para mim, pelo amor de Deus, e fala para ele que a janela tem que estar aberta. Daí eu fui pesquisar, e realmente, eles tinham que deixar a janela aberta, porque eles descobriram que a lareira e a fumaça que às vezes não saíam que entrava para casa, e eles não percebiam, intoxicava eles com monóxido de carbono. Caralho, então, era uma rotina acordar e abrir a janela. Caralho, Gu. Entendeu? E outra coisa, e também ter o bucket de pee, né? Meu Deus. Um vaso, um pinico. O vaso para o pinico, né? Do lado também, que o diretor não queria, mas eu falei, se você quiser ser bem histórico, né? Tem, isso existe, isso é um objeto da casa. Mas é isso.
Mas é muito interessante que a gente não é dramaturgista. Eu acho que seria interessante a gente adotar alguma coisa assim no Brasil, porque hoje em dia não tem uma palavra para isso. Normalmente Cara, eu acho que não, óbvio pedem que consultoria, né? algo do gênero, assim. Bom, falando em gênero, Ah. Bom, aquelas coisas. Não, eu quero saber mais. Agora eu tô curioso de saber do seu curso. pois é, Gu. Conta mais um pouquinho. Tá. Se Então, quiser começar pela primeira aula, que você vai falar um pouco. na verdade, eu ia fazer esse recorrido histórico, porque tem Sim. uma lógica, né, na forma de contar. Uhum. Como a gente estava falando antes, você estava falando sobre as transformações da tragédia, né? Eu acho que você já leu o Peter Zonde, que fala sobre a crise do drama moderno. E o que o Peter Zonde vai falar sobre a crise do drama moderno? Antes de um formato ser abandonado, né, ele vai sofrendo corrosões internas. São vamos chamar as tentativas de salvamento, como ele fala, né? Então, a forma como a gente conta uma história está necessariamente envolta pela forma como a gente se enxerga, pela forma como a gente enxerga a realidade. E eu abordo tragédia desde dessa perspectiva, de uma perspectiva histórica, onde as corrosões, as mudanças nesse gênero e na forma como ele é encenado, como ele é escrito, estão diretamente relacionadas ao contexto histórico. Então, enfim, começo falando da tragédia clássica, obviamente, né? A dramaturgia na Grécia. E para falar da dramaturgia na Grécia, a gente precisa fazer um traçado que é anterior à antiguidade clássica, né? Anterior a essa Grécia do século V, do século VI, que é quando a tragédia nesse formato floresceu. A gente precisa falar de mito e rito, porque senão você não entende o que é a Grécia do século V e não entende que operações dramatúrgicas estão sendo feitas ali e que tem relação com a forma como essas pessoas, como essa civilização se enxergava no mundo. Porque a Grécia do século V está dividida. A Grécia do século V está dividida entre mitos e logos, né? Quem vai estabelecer essa divisão é o Platão, né? Quem vai colocar isso de forma muito objetiva. Mas é muito evidente, né? Essa sociedade que era predominantemente rural vai vindo para os centros urbanos e vai abandonando a lógica do mito e a lógica do rito. Ainda que, não sei se todo mundo sabe, mas o teatro na Grécia só era feito em consagração ao deus Dionísio nas grandes dionisíacas urbanas. Aliás, tem uma história que eu sempre conto nos meus cursos que eu acho das coisas mais lindas do mundo, que é, durante a Guerra do Peloponeso, duas cidades-estado se degladiando pelo poder, né, da Grécia, para ver quem era mais poderosa, Atenas e Esparta, e chegam as grandes dionisíacas urbanas. Né? E nesse momento, os dois exércitos baixam armas e vão juntos para assistir teatro. Durante 8 dias, sei lá, no quanto duravam as dionisíacas urbanas, você tem um cessar-fogo em que inimigos estão sentados juntos numa plateia para assistir teatro. Essa era a importância, essa era a dimensão da dionisíaca urbana. Eu tenho muito aluno me pergunta que, porque a gente dá tanta ênfase para a Grécia. Eu começo minhas aulas de história do teatro quando eu dou o semestre inteiro, dos 2 semestres, eu não começo na Grécia, né? Porque eu começo em outros lugares, mas a gente fala que o teatro ocidental começou na Grécia, obviamente, mas não tem outra sociedade que punha o teatro tão nesse pedestal quanto a Grécia. Estado. Então, acho que por isso também ele é muito falado, né? Eu acho que falar de história do teatro como fenômeno, a gente pode usar outros lugares. A gente pode discutir se o Katakali é teatro. A gente pode discutir se quando um pajé na Mesoamérica conta uma história é teatro. Isso a gente pode discutir. O que é indiscutível é que a história da dramaturgia ocidental começa na Grécia. Exatamente. Porque a transição
de um rito e de um mito para uma escrita dramatúrgica é grega. Aliás, você sabe como se origina a escrita dramatúrgica? Porque as pessoas, todo mundo fala o seguinte, né? O rito a Dionísio, os grandes bacanais, enfim. Mas ninguém sabe como essa suruba, porque era isso que era, regada a vinho e que tem uma dimensão ritualística, né? Que tinha esse propósito de fertilizar os campos, né? Não é aleatório, eles não faziam uma suruba a troco de nada. Como é que isso vira teatro, né? Acontece que dentro desses grandes ritos a Dionísio, que era quase uma procissão, né, regada a vinho, existiam esses cantos corais, né, que são os ditirambos. Alguém puxava algum canto em homenagem a Dionísio e o resto das pessoas seguiam, quase como uma torcida. E num primeiro momento era uma coisa muito espontânea. Só que o que começa a acontecer? Começa a se gerar essa relação de pergunta e resposta, essa dialética. Alguém, coro e corifeu. Alguém sai do meio desse grupo e começa a puxar o canto. Num determinado momento, os ditirambos, que são esses cantos dionisíacos, que aconteciam somente nos ritos a Dionísio, começam a virar uma competição de poesia. Como que é isso? Eles querem saber quem é que vai puxar o melhor canto no rito a Dionísio. Então, eles começam a escrever e começam a rolar quase essas batalhas de rima com os cantos ditirâmicos. E essa escrita começa a assimilar a lógica que acontecia lá no ritual, que era alguém falando e alguém respondendo. É assim que se origina o drama. Até então você tem um monólogo, você tem as epopeias, enfim. Só que só a partir desse momento em que a escrita assimila a lógica do diálogo é que nasce o drama. É assim que começa a brincadeira. Faz sentido? Total. É que eu tive que encurtar. Eu faço isso logicamente mais devagar. Mas pode continuar, continua. Em curtas é por aí. Em curtas é por aí que começa a Pode linguagem. continuar. Tá lindo, tô amando. Mas é isso. Então, se a gente vai falar de teatro, a gente pode falar de outras manifestações que estão na ordem do teatro. Agora, em termos de dramaturgia, é incontornável. É incontornável. Total. Até porque é isso, a lógica aristotélica ela é imperante até, pelo menos para o Zonde, com as devidas corrosões, até o teatro épico. Então, nós estamos falando de 25 séculos de história. E se for pensar até no teatro escrito, a Grécia ela é uma das pioneiras, né? Porque se a gente for pegar o drama em sânscrito, já é mais para a era medieval, não vai tão cedo quanto a Grécia. Então, eu estou tentando, mas assim, óbvio que a gente tem que considerar também a oralidade como uma certa dramaturgia também, eu acho. Então, mas é isso. A escrita dramática é da Grécia para frente. Tudo que a gente pode colocar como... Tem um acadêmico brasileiro, ele não é brasileiro de origem, mas foi radicado no Brasil, que é o Anatol Rosenfeld. Puta, cara, tem um livro dele... Tem vários livros dele aqui, se não me engano. Ele é maravilhoso, e ele tem um livro que se chama Teatro Épico, e que ele distingue, né, nos gêneros, fala sobre épico, dramático e lírico, né, define onde é que está o escopo de cada uma dessas coisas. E ele fala de qualidade substantiva e qualidade adjetiva. O que quer dizer isso? A gente pode falar que uma coisa é uma tragédia, substantivo. E a gente pode falar que alguma coisa é trágica, adjetivo. Existiam qualidades dramáticas antes de existir o drama como gênero? Sim. Mas o drama como gênero nasce na Grécia. O drama como forma de escrita nasce na Grécia. Isso é incontestável. Pelo menos no Ocidente. Não vou saber te dizer do Oriente se há
alguma perspectiva de escrita dramática, mas no Ocidente, sem sombra de dúvida, a Grécia. E esse adjetivo trágico é um super tema de disputa. O Peter Zonde fala isso, né? Que você, desde o Aristóteles, tem uma poética da tragédia, ou seja, o que é tragédia. Mas com o Schelling, lá no século XVIII, você vai ter uma filosofia do trágico, que é pensar o que é trágico? O que define esse gênero? Que é um dos grandes temas, que vai mudando de sociedade para sociedade. Com o Shakespeare vai ter vai ter uma perspectiva, com os românticos alemães vai ter outra perspectiva, com os classicistas franceses outra. E conosco, obviamente, vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. Explica um pouco dessa evolução. Lógico, o que acontece? A tragédia grega está muito ligada à lógica do mito. A tragédia grega aponta para a dimensão do mistério. A partir da Grécia, veja que interessante, na Idade Medieval, as pessoas não sabiam que os dramas gregos, né, eles não sabiam que Antígona, Édipo, Medeia eram encenados. Eles achavam que vinha um poeta e ele declamava aquilo. A ideia de tragédia como algo ensinável vai voltar com o Shakespeare. O Shakespeare já é filho do Renascimento, do antropocentrismo, enfim. E ele vai começar a dar uma dimensão humana para a brincadeira, que é a dimensão do drama. Tudo acontece em função da ação humana, não em função da ação do mistério, dos deuses, do inexorável, né? Tanto que é isso, a tragédia de Otelo, quem programa não são os deuses, é Iago. E a partir de Shakespeare até, e passando pelos românticos alemães, passando pelos neoclassicistas franceses, e mesmo no Brecht, que é um super estudioso de tragédia, o que vai valer não é a ordem do mistério. O que vai valer é a dialética humana. O homem agindo sobre o homem, não os deuses agindo sobre o homem. Faz sentido? Está aí, Gu? Perdi você. Mas é isso, esse é o traçado histórico, né, da Grécia em diante. Problemas técnicos. Estava respondendo sem estar na transmissão. Não, mas não, total. E como você vê a tragédia hoje? Porque eu vejo muita gente. Bom, principalmente no Brasil também, aqui muito, se inspirando em tragédias gregas, mas contemporaneizando, pondo dentro de uma dramaturgia contemporânea. Claro. Ou tentando adaptar, né? De algum jeito. Até mesmo a linguagem, não só a estrutura, né? Claro. O que você tem para falar sobre isso? Assim? Veja, em primeiro lugar, falar sobre linguagem. A tragédia é filha da epopeia, né? E na epopeia, e o Aristóteles vai dizer isso na poética, existe esse auto-linguajar, né? Que a gente percebe em todos esses textos. Por isso que existe as pessoas sentem essa necessidade de adaptação. Mas mais fundamentalmente, o que a gente está tentando traduzir, que é o que a gente falou do Scherchner, é essa sensação. É a catarse que ela produzia, né? Como é que a gente traduz isso não sendo filhos da lógica do mito, né? A gente... E veja que interessante, porque, na verdade, a minha defesa é essa, né? Que nós estamos num mundo onde a ordem do mistério está valendo de novo. Porque esse homem que é sujeito, que é detentor da sua narrativa, que entende que através da racionalidade ou que é só mediante a relação do homem com o homem que as coisas acontecem, esse homem morreu. Essa noção de homem morreu. Se fala das 3 feridas narcísicas, né? Que no antropocentrismo o homem é o centro e através da razão ele pode aprender todas as coisas. Aí vem o Copérnico e fala: não, peraí, essa ideia de antropocentrismo não pode ser porque não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí depois vem o Darwin e fala: vocês acham que vocês são uma raça muito superior? Não, vocês vieram do macaco, vocês são animais tal qual todos os seres que habitam a Terra. E depois vem o Freud e fala:
Você acha que é você que determina a tua história? Quem está determinando é uma coisa que você nem conhece, que é o inconsciente. Então, a ordem do mistério, esse homem que é imperativo no mundo, morreu. E agora a gente pode começar a falar de tragédia de novo. Na verdade, a minha tese de mestrado é falando que quem substituiu o George Steiner, na Morte da Tragédia, fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que a tragédia produz uma sensação de que o homem é um hóspede inoportuno no mundo. Né? Fala. Antes, agora eu fiquei você falando isso, tá, pensando que a gente é um hóspede inoportuno no mundo. Ele fala isso dentro do personagem ou também da plateia? Da plateia. Ele está falando da condição. Olha que interessante. Ele está falando da condição trágica e absurda do homem. Já te dei uma dica. Quem substituiu essa noção do homem como hóspede inoportuno, a trágica condição da humanidade, é o absurdo, com uma linguagem completamente diferente. Mas eles traduzem, não é à toa. Qual que você acha que é o nosso pity and fear e como fala em português? Oh, Deus. O quê? Me ajuda aqui. Do Aristóteles, pity and fear é igual... tá, é o terror e piedade. Terror e piedade, isso. O que você acha que tá levando a plateia a catarse? Que tá levando a plateia a catarse? Olha, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão. O que tá levando a plateia a catarse? Né? Será que ainda esses dois, né? Será que ainda a piedade e o terror? Será que é isso que eles precisam ver no palco para sentir essa catarse que vem em relação com que a gente relaciona por causa do Aristóteles com a tragédia, né? A aposta do pós-dramático que é o que está levando a plateia a catarse é a dimensão do corpo, a dimensão da encenação, muito mais do que a dimensão do texto. Eu acho... O autor, né? Tem o Barthes, tem esse texto incrível que ele fala da morte do autor. Eu dou para meus atores toda vez, porque eu falei assim, gente, agora o texto é de vocês, esquece quem escreveu. Falando pro dramaturgo, eu sei que você deve estar assim, ó. Não, mas é porque eu tenho pensado muito sobre isso, Gu. Eu sempre conto essa história. Veio um diretor russo para o Brasil e ele estava falando sobre as duas perspectivas do teatro depois do cinema, né? E ele põe dois vértices, assim. Imagina que você tem o drama aqui no meio. O realismo, o cinema roubou. Esse dramazinho que tenta reproduzir a realidade, o cinema roubou e ele faz muito melhor do que o teatro. Então, nós temos duas dimensões. Porque imagina, você já viu peças, por exemplo, na Gaivota, o disparo da arma do Treplev, né? Gaivota, para quem não sabe, do Chekhov. Texto do Chekhov. A famosa arma, fala da famosa arma. A famosa arma. O Treplev dispara uma arma no final da peça. Veja, o disparar de uma arma hoje, ele só é possível causando temor e piedade no cinema. Porque se alguém dispara uma arma no teatro, é fake. Você sabe que é fake. Então nós temos duas dimensões. A gente tem esses dois vértices que esse cara fala. Ou nós vamos para o ultra performático, né? Para fazer o teatro ser relevante de novo, que é todo dia a gente vai disparar uma arma de verdade e vai morrer um ator. Seria a ultra performance. Ou nós vamos para o ultra lírico, que é mentirinha. Vamos brincar de mentirinha? Vamos assumir que é mentirinha? E quando ele atira, sai uma fitinha de seda vermelha, que é o sangue do cara. Uhum. E eu ponho as minhas fichas no ultra lírico. Tem muita gente que está colocando no ultra performático. E eu acho que o ultra lírico ele passa diretamente pelo texto. Explica um pouco pra gente o que é esse ultra performático e esse ultra lírico. A performance é o real. Opa, né? Calma aí, acho que eu te removi sem querer. Não tem problema. Começa de novo. Não, o que eu ia falar? Teatro, gente, teatro. Teatro. O performático passa pela dimensão do real. É o risco real.
não tem encenação, né? Vamos pensar na Marina Abramovic, que é uma referência da performance. A Marina Abramovic, quando ela faz aquela performance que ela se senta numa cadeira com vários objetos na frente dela e fala: vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, ela não está encenando, ela está fazendo aquilo de fato. Tanto que é isso, alguém vem, espeta um negócio nela e ela não reage. É a dimensão real do risco. Desculpa. Não, fala você que eu. Não, eu adoro que ela fala, e eu tô me segurando para não fazer o sotaque dela. Mas ela adora. Ela Bom, não vou entrar nisso porque é uma longa história. Bom, ela fala. Acho que tem um vídeo até no YouTube que ela tá dando essa entrevista dessa performance. Acho que você tá falando que é do O Artista Está Presente, né? Acho que é. Do MoMA. Uhum. Que ela tá com o vestido vermelho. Não é essa. Não é essa. Não, é a que ela tá pelada. A que você tá falando é a que chega o Ulai, que é das coisas mais lindas. Tá bom, mas de qualquer jeito, ela fala que nesse vídeo, nesse vídeo ela tá explicando sobre essa performance, para quem não, essa outra performance, então, gente, que ela literalmente, ela era uma retrospectiva dela no MoMA que ela ia ter, mas ela decidiu fazer a performance dela era A Artista Está Presente, o nome da exposição, e era ela numa mesa sentada, e ela fez isso por 3 meses, né, 8 horas por dia. E ficava sentada lá e a plateia, né, quem ia pro museu era convidado a sentar na frente junto dela. Com ela, ficar de frente junto com ela. E a obra inteira era só essa ideia da presença do próprio corpo dela lá, do próprio, né, ser. Mas o que eu gosto que ela fala muito, e nesse vídeo que ela tá dando uma entrevista, que no teatro o sangue é falso, você vai lá e compra. Na performance art, o sangue é real. Exatamente. E aí... Só que isso antes, esse sangue falso causava um impacto. Exato. Depois do cinema, ele... O que é o real hoje, né? E aí a aposta do ultra lírico é a gente pactuar com a plateia que é um sangue de mentira. Em nenhum momento eu quero te convencer que esse sangue é de verdade. O que eu quero conversar, o que a gente quer discutir, está além da dimensão do real, né? Que é muito... Isso está muito fortemente no Brecht, né? Vamos assumir que isso aqui é mentirinha e vamos dar outra dimensão. O que importa não é você sentir piedade ou temor, né, para o Brecht. O que importa é você pensar sobre os temas que estão vindo, que estão sendo trazidos através desse texto, né? É dar mais uma camada de dimensão. Então, o ultralírico é assumir pelo menos para esse diretor, né, seria assumir a mentira. E o ultraperformático seria exacerbar a verdade. Seriam essas duas setas hoje, que são os caminhos para o teatro se fazer novamente relevante. É meio nesse lugar, Gu. Interessante. É legal, né? Eu gosto muito. E aí você, como dramaturgo, como alguém que está realmente sentando lá na mesa, ou no sofá, ou em pé, ou não sei onde você escreve. Nessa mesinha aqui atrás. Como você aplica isso? Como você vê isso na sua prática quando você está realmente escrevendo? Por exemplo, quem é roteirista e tem interesse em fazer, né, o curso que a gente... que vai começar semana que vem no Instituto, que você vai dar. Depois você pode explicar um pouquinho mais como vai ser, como a gente vai dividir, né, as aulas e tudo. Mas eu queria saber um pouco mais como você aplica a teoria nessa sua prática, que é tão linda. Que ontem eu dormi antes de ler, eu dormi depois de ler um roteiro seu. Foi demais. Depois a gente vai conversar. Mas, veja, Gu, primeiro é entender que ética e estética não estão dissociados, né? Então, você entender, a partir dessa noção de que a forma como você faz, só a questão da forma já comunica, te gera um compromisso como dramaturgo, né? E entender a operação da tragédia, entender como essa forma, ou melhor, o que essa forma comunica,
é um compromisso. É dizer, pô, eu quero colocar essa noção no mundo, né? Então, eu estou realmente comprometido com essa noção do ultralírico e com esse teatro que é mentirinha. Então, os recursos esteticamente que eu utilizo, por exemplo, no texto que eu te entreguei, tem coro. Tem coro porque, para o Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, o coro dá uma dimensão de mentira mesmo. Ele funciona para isso, para dizer isso que está acontecendo não é real. Eu trabalho com um grupo, que é o Grupo Pano, em que a gente brinca, por exemplo, com a metaficção. A metaficção, a todo momento, está dizendo, ó, isto aqui é mentira e isto é verdade. Ou ainda questionando, isto é verdade? Mas conhecer esses recursos, por exemplo, o Brecht, quando ele fala que quando você põe o narrador, quando você põe o recurso épico, você distancia. Mas por que distanciar? Né? Então é isso, entender essas operações. Eu coloco cor ou não coloco. Eu faço com que o personagem tenha uma curva assim ou assim. Entender essas operações e as operações já feitas é entender o que você quer do seu trabalho. O que você quer com o seu trabalho? O que você quer produzir para o mundo? Saber estudar dramaturgia é ganhar repertório de ferramentas para dizer o que você quer dizer. É isso. Faz sentido? Total. Então agora conta um pouco do curso e como a gente pode aplicar o que a gente aprende no curso. Explica um pouco do que você está planejando para a gente, que até quero saber um pouco mais. Tá. No primeiro dia desse curso, Gu, a gente vai falar de mito e rito, exatamente no que chegar nessa Grécia do século V, que é onde se originam as tragédias. Além disso, na primeira aula, eu dou uma ferramenta que eu aprendi na Argentina, que é a bissociação, que é uma técnica muito interessante justamente para os autores que estão travados, que é uma técnica para gerar imagens. A gente trabalha um pouco obviamente, de teoria, mas eu sempre também tento trazer um pouquinho para a prática, para a gente entender como essas coisas que a gente estudou estão traduzidas na realidade. Aí não tem como. A segunda aula é tragédia clássica, é falar de Grécia, é falar de Édipo. Eu trabalho muito em cima do Édipo, porque tem muitos autores que colocam o Édipo como a tragédia definitiva, ou ainda como o Albin Lesk vai falar, a tragédia do conflito cerrado, a tragédia das tragédias, a que dá para a gente a noção do que vem a ser o trágico. E depois eu vou mostrar, na terceira aula, como essa tragédia clássica, vai sofrendo corrosões conforme o homem vai mudando a sua percepção com relação ao mundo, até chegar no teatro de hoje e a gente debater. Cabe fazer tragédia hoje? Qual tragédia? A gente teria que reformular a tragédia? Ou a gente pensa dentro desse formato do clássico? Ele cabe nesse mundo que a gente falou, com as feridas narcísicas, nesse mundo de pós-Deus, nesse mundo onde o pós-dramático é imperante? Enfim, esse seria o formato do curso. E, cara, é interessante, assim, porque, pelo menos na nossa conversa, assim, a gente trata de termos que parecem muito abstratos e de um linguajar que já está muito ligado a pessoas que têm um certo grau de referência, mas, cara, eu comecei dando esse curso para dentista, você acredita? Acredito, por causa do seu pai e... Não, dentistas, designers... Gente, conta um pouco como foi essa experiência de troca, principalmente com o pessoal que não é da área. Porque a gente está falando de temas universais. A gente está falando de temas universais. É isso, é. Não é à toa que essas coisas sobrevivem. A dimensão do mistério, por isso que eu falo, a condição trágica e absurda do homem é a condição de todos nós. E é disso que a tragédia está tratando. Entender tragédia é entender a vida, como ela é. E que é uma perspectiva bem dura, na verdade, da vida. E como que a gente opera a partir dela, né? Total. Muito... eu acho que as pessoas não percebem que, quando a gente fala de tragédia, elas pensam nessa coisa bem melodramática, quase. Né?
E eles não percebem que eles estavam escrevendo sobre o que a gente vive. Não, isso já é um pastiche da tragédia. Pastiche Exato. já é 25 séculos depois. É muito legal entender o que era para eles, para os gregos, e o que foi depois. Porque nós estamos. É isso, as performances, a tentativa de adaptar a linguagem, essas reformulações, as inúmeras. Me vem 30 Antígonas que eu vi, cada uma de um jeito. Antígona recortada, Antígona não sei o quê, o que você falou, o Dionísio 69, Édipo em Colono, se bem que Édipo em Colono é grego, mas, enfim, a Medeia do Lars von Trier, a gente está se relatando a eles na tentativa de produzir o que aquelas peças produziam sobre esse povo. A gente está tentando trazer esse sentimento de volta. Tem uma razão para isso. Eu falo disso também, do mito do eterno retorno. Mas que é na dimensão do mito, e aí só quem fizer o curso vai entender. Vai saber o que é isso. Olha o disclaimer. Ai, muito bom. Gente, quem está aqui com a gente, alguém tem alguma pergunta antes que a gente encerre a nossa transmissão? Eu sei que tem 16 pessoas aqui com a gente. Que massa. Eu não sabia, eu estava vendo só você aqui, eu não fico sabendo. Teve alguns comentários da Patrícia, falou pra gente, bom dia, Bernardo e Gustavo, que papo gostoso de vocês, muito bom. Paty. O José também estava aqui. Muito obrigado, gente, pela presença. O Zé Jardim é um grande diretor de teatro de São Paulo, Gu. Para você saber aí também, ficar com a referência. Que legal, Zé, que você está aí. Obrigadão, gente. O Marco também. Marco Guetteri também, um dos grandes grupos de teatro e circo de São Paulo. Gente, que prazer. Espero um dia conhecer vocês. O Ben vai me apresentar. Não, vou apresentar com certeza. A gente tem aqui, ó, o José tem uma pergunta, um comentário, vamos ver. Ei, valorizador é comprometido. Que massa, Zé, que massa. Abraço para você também, José. Tomara que um dia a gente se conheça. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. Quem quiser se inscrever no curso, começa na terça que vem. A gente está com um preço bem bacana. Vai ter um preço popular também para quem quiser ajudar alguém a fazer o curso. Podem comprar o curso para outras pessoas e é só nomear o ingresso para quem você quiser direcionar a bolsa social. Mas a gente também está abrindo 3 bolsas para pessoas trans, não binárias, indígenas, pretas e de minoridades. Tá bom, gente? Bom, B, foi um prazer. Queria que a gente tivesse isso toda semana. Vamos tentar ver se a gente faz algum papo dramatúrgico semanal aí. Seria incrível. A gente podia trazer dramaturgos, conversar sobre. Total, a gente precisa dar essa vomitada. Foi uma delícia. Que gostoso. E é isso, gente. Espero que vocês venham aqui pro curso também, que começa a terça que vem. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, B. Obrigado a todo mundo. E a gente vai se falando. Tchau, tchau, querido. Gente.